Olá, sou Marcos Ferraz e este é o nosso canal Farmacologia. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre os antipsicóticos. São alguns grupos de fármacos que são empregados no tratamento, no controle de transtornos que cursam com psicose. Nesta primeira conversa, vamos abordar o mecanismo de ação molecular e alguns aspectos mais gerais da psicose, sem ter a pretensão de entrar na psiquiatria, que não é a minha praia. Bom, antipsicóticos, como o nome sugere, são drogas empregadas no controle de doenças psicóticas. Então, os antipsicóticos são conhecidos como neurolépticos. Falei grego? Falei. Do grego, são drogas que seguram os nervos. Então, no passado, os neurolépticos eram chamados também de tranquilizantes maiores, em oposição aos benzodiazepínicos, que eram os tranquilizantes menores. Na verdade, nem todo antipsicótico é neuroléptico, mas a gente vai falar um pouquinho de cada um deles e vamos começar discutindo exatamente os neurolépticos. Eu trouxe aqui, primeiro, uma descrição clínica das psicoses. Então, estou dizendo que elas são uma síndrome. Por que síndrome? Porque elas envolvem diferentes grupos de sintomas. Síndrome essa associada a vários transtornos. Mas o que caracteriza a psicose? Um prejuízo da capacidade de conhecer a realidade, isto é, a perda do teste de realidade. Isso acaba tendo implicações, né, na comunicação com o outro, no relacionamento com o outro. Né? Há também um prejuízo da capacidade mental, da cognição, das funções executivas. Há um prejuízo também da resposta afetiva. E dois sintomas são nodais: as alucinações e os delírios patológicos. Eu vou começar explicando um pouco sobre a história da esquizofrenia, do conceito de esquizofrenia. Começa em 1993, quando Kraepelin descreve um quadro que ele chama de demência precoce, porque geralmente aparece na puberdade, embora a gente saiba que pode aparecer mais tardiamente também. Outro marco da esquizofrenia é o próprio termo esquizofrenia, que seria mente dividida. E é um termo cunhado por esse outro psiquiatra, o Bleuler. Bleuler, então, falando sobre o prognóstico da demência precoce, ele cita as esquizofrenias. Bom, desde o trabalho do Jackson, em 1974, quando ele descreve, ele diferencia sintomas positivos da esquizofrenia dos sintomas negativos. Isso a gente emprega esses conceitos até hoje. Muito bem. Bom, se estima que 1% da população apresenta esquizofrenia. Como a gente já falou, geralmente inicia na puberdade, mas também pode aparecer na adultez precoce. Tem uma alta taxa de suicídio, com êxito muito grande nos Estados Unidos, em torno de 10%. E uma outra característica da esquizofrenia é que é uma condição que tem curso persistente. Cada episódio dura pelo menos 6 meses ou mais. E tem sido proposto que há uma progressiva perda cognitiva e de funções executivas. Isso é importante porque, por exemplo, em alguns transtornos que cursam com psicose, o sujeito está num estado de psicose não deflagrada, ele faz o surto, e quando termina o surto, ele volta à condição anterior. Pois bem, tem sido proposto que na esquizofrenia o sujeito sempre volta a uma posição inferior, ou seja, há uma perda progressiva. Mas isso é uma questão que a gente vai discutir depois com bastante carinho. Ok? Bom, há uma fragmentação do pensamento, daí o termo esquizofrenia, e também das emoções, e há alguns sintomas bem característicos. O discurso desorganizado, a gente vai dizer sem pé nem cabeça, isso na nossa concepção, claro, na concepção do neurótico, vai achar que não tem nem pé nem cabeça, mas talvez faça sentido para o portador da psicose. O comportamento é grosseiramente desorganizado ou catatônico, e algumas vezes ocorrem os sintomas negativos.
E eu falei dos dois sintomas nodais. Vou falar primeiro dos delírios, e aqui está delírio, mas eu preciso colocar um adjetivo, delírio patológico, porque nem todo delírio é patológico, não é verdade? Delírio seria, grosseiramente falando, um erro na avaliação, no julgamento, uma percepção equivocada de uma situação real. E aí nem todo delírio é patológico. Né? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma grande amiga do coração que acha que o namorado dela é lindo. Gente, eu não queria falar isso para ela, mas isso é um delírio. Mas não é patológico, né, gente? A mulher está apaixonada. A minha mãe me acha lindo, enfim, não posso falar nada também. Então, beleza. Mas o que a gente chama de delírio patológico? O delírio patológico, ele traz uma certeza. E aí a gente pode fazer uma diferenciação entre as estruturas, né, puxando aqui um ganchinho da psicanálise, entre a estrutura psicose e a estrutura neurose. O neurótico é aquele cara que fica assim, que tem dúvida, ele fica com medo de enlouquecer. Gente, será que eu estou ficando louco? Isso é bem a cara do neurótico. O psicótico, ele traz a certeza. Então, o delírio tem certeza. Em geral, esse delírio é persecutório. Então, a pessoa acredita que tem alguém perseguindo ela, alguém querendo matar, querendo prejudicar, ou matar alguém próximo a ela. Esse delírio pode ser de referência, em que ele acredita que as coisas se referem a ele. Então, houve um acidente de carro, ele acha que ele provocou, de alguma forma, ou ele pode achar que pessoas estão colocando ideias na cabeça dele, alguém está lendo o pensamento dele. Pode ser também somático, religioso, eu posso acreditar que eu sou a reencarnação de uma entidade religiosa, ou de grandiosidade, que é bem característica do paciente com transtorno bipolar. Né? Eu acredito que eu tenho poderes especiais, que eu sou especial, que eu sou superior. Bom, então, e vou repetir, não adianta contra-argumentar com a pessoa, não tem ninguém querendo matar você, não, porque o delírio, como vou repetir, ele traz a certeza. E se você tem certeza que eu estou falando diante de um computador, não adianta você me dizer que isso aqui não é um computador. Eu sei que é um computador. Está aqui na minha frente, o meu computador. A certeza, quando o sujeito tem certeza, não dá para contra-argumentar com ele. Ok? Bom, mas e as alucinações? As alucinações são... Ih, caraca aí! Achei que tinha uma barata ali, mas é uma manchinha na parede. Eu tive uma ilusão. Ilusão é um erro de percepção. Eu olhei para um objeto, a mancha na parede, e eu percebi uma barata. Ok? Houve um erro. Ilusão é erro. Na alucinação, gente, a colher não existe. Então, está aqui a definição. Vivência de percepção clara e definida de um objeto que não está presente. Isto é, eu tenho a percepção sem ter a sensação, sem ter o estímulo sensorial respectivo. A alucinação pode ser visual, embora a alucinação visual é menos comum na psicose e mais comum na psicose tóxica. Olha o adjetivo tóxica, significa que provocada por drogas, ok? Mas também pode estar presente. Durante a psicose, o sujeito pode ver coisas também. O que é mais comum é a alucinação auditiva. Outra alucinação muito comum é a tátil. Aliás, a alucinação tátil tem sido negligenciada, okay? Mas ela é muito comum também. Pode ser gustativa, olfativa, e pode ser multimodal. Então, eu posso ver um objeto, por exemplo, uma barata andando sobre mim, posso sentir o cheiro de barata da barata e eu posso ouvir a barata falando porque essa barata é a capa. Beleza, muito bem. Na alucinação verdadeira, ela tem que ter todas essas características aqui, ó. Nitidez, corporeidade, projeção no espaço externo e constância. Então, isso define uma alucinação verdadeira, que no caso da psicose, geralmente é do tipo áudio-verbal. Ela é auditiva do tipo áudio-verbal. Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque eu posso ter uma alucinação auditiva simplesmente andando na rua e ouvir alguém chamar o meu nome. Aliás, isso é muito comum entre os professores.
Não estou dizendo que professores têm alucinações, estou dizendo que eu, pelo menos, escuto muito. Estou andando, alguém fala, professor, aí eu olho e vou ver, não, ninguém me falou. Ou o meu nome, né? Ouvi a pessoa falar, Marcos, eu, hã? Alguém me chamou? Não, não. Ou durante a aula, alguém perguntou alguma coisa? Ninguém perguntou nada, mas eu ouvi alguém perguntar. Bom, na alucinação audioverbal, o sujeito ouve vozes com conteúdo depreciativo ou de comando, ou seja, essas vozes mandam ele fazer algumas coisas, né? Ou essas vozes podem comentar o que ele faz. Ou seja, ele pode ouvir várias vozes e elas ficam conversando entre si, falando mal dele. Nunca é falando bem, quer dizer, raramente é falando bem, porque as alucinações, assim, elas causam um sofrimento no sujeito, de um modo geral. Muito bem. Bom, pegando aqui o gancho, né, a coisa da neurose, da psicose, pegando o gancho da psicanálise, o neurótico, ele pode ter alucinação. Ele pode ouvir vozes. Geralmente são a voz da consciência, quando ele sabe que fez alguma coisa eticamente condenável, né, que a moralidade dele condena, mesmo assim ele fez, e ele pode ficar ouvindo o anjinho ficar falando no ouvido dele, você fez uma coisa errada. Tal. Então não é exatamente uma alucinação como na psicose. Muito bem. Nós definimos a esquizofrenia como um transtorno funcional. Na verdade, o termo funcional é uma herança da psicanálise. A psicanálise influenciou muito a psiquiatria até meados, até o século passado, né? Meio que final do século passado, na verdade. Mas alguns autores propõem que a esquizofrenia está ligada à lesão cerebral, lesão em circuito. Isso aqui, então, é uma neuroimagem, dois gêmeos, né, dois irmãos, que são gêmeos, 28 anos de idade, gênero masculino, são gêmeos idênticos, ou seja, aqueles que são, né, monozigóticos, e a gente nota o seguinte, esse cara aqui tem esquizofrenia, esse cara aqui não tem diagnóstico de esquizofrenia, ok? Bom, eu posso não saber nada de neuroimagem, mas olhando aqui, eu estou notando que os ventrículos laterais desse cara estão dilatados em relação ao controle que é o sujeito sem diagnóstico de psicose. Bom, se o ventrículo lateral dilatou, só tem uma explicação. Esse cara perdeu massa encefálica. E aqui eu vejo, então, uma redução bastante importante, tanto de matéria branca como de matéria cinza, do lobo temporal. E, na verdade, então, aqui outras imagens mostrando redução do lobo temporal, no sujeito com esquizofrenia, mas também do lobo frontal e de estruturas que formam o sistema límbico. Há uma redução importante. E aí, quando a gente olha, né, para neuroanatomia funcional, qual é o papel do lobo frontal? Bom, o lobo frontal, pega a região pré-frontal, está ligado a impulso, ambição, a função executiva, que inclui resolução de problemas, flexibilidade cognitiva, capacidade de planejar, aquele pensamento sequencial de tempo, a memória de trabalho, que se traduzir aqui, mas também empatia, humor, insight. Reparem, tudo isso são funções que o sujeito com a psicose vai perdendo à medida que a doença vai progredindo. Então, dá para a gente correlacionar. Então, o que acontece na esquizofrenia é uma hipofrontalidade, uma lesão frontal, e isso explica os sintomas. À medida que a doença avança, ele vai perdendo estruturas aqui na região do lobo frontal e a doença vai se agravando. Eu tenho, então, um quadro neurodegenerativo, incurável, não tem o que fazer. Que triste. E qual o papel do lobo temporal? Percepção, orientação em relação à realidade e formação de memória. Está explicado por que ele perdeu o teste de realidade. Está ligado à lesão do lobo temporal. Assim como o sistema límbico está ligado à compreensão de eventos emocionais, aquela marca que a gente dá ao evento emocional, uma conexão entre a percepção atual e a lembrança e a minha memória, e isso me faz aprender com a experiência. Então, se eu tenho lesão no sistema límbico, eu vou ter deficiência nessas funções, ok? Bom, então, há quem fale que a esquizofrenia é uma neuropatia ligada a anormalidades estruturais, né, com aumento de volume ventricular,
por conta da redução de tecido cerebral. Esse sujeito apresenta atrofias focais difusas de neocórtex e diminuição de estruturas do lobo temporal médio, sobretudo hipocampo, que está ligado à memória, e também do tálamo. E se estima que há uma redução de até de 5 a 10% do volume cerebral, envolvendo, sobretudo, massa cinzenta. Bom, mas então eu tenho uma doença neurodegenerativa, entre aspas, que vai levar a essa disfunção. E parece que essas alterações, elas acontecem muito precocemente. Elas começam lá no período gestacional, mas provavelmente no final do segundo trimestre de gestação. E aqui é uma certa correlação interessante. Países que têm um excelente serviço de saúde pública, que fazem um bom pré-natal, têm menores taxas de psicose. Países cuja saúde pública é menos eficiente, né? Até porque tem que pagar seguro-saúde, é caro, então a população mais pobre fica sem saúde, as taxas de loucura tendem a aumentar. Então, isso é uma correlação. Então, parece que essa hipótese faz todo sentido. A questão é que o estudo publicado neste ano agora, né, nessa revista de Neuroimagem, uma revista importante pelo Queixavan e colaboradores, ele analisou uma série de meta-análises relacionados a essas anormalidades estruturais na esquizofrenia. Então, focando para menor volume de hipocampo, de complexo amigdaloide, tálamo, núcleo accumbens, que é aquela região do estriado ventral, ligados às zonas de recompensa, ventriculaterais com maior volume, um certo afinamento do córtex, que é generalizado, pequena área de superfície cortical, sendo esse efeito mais importante nos lobos frontal e temporal. Então, uma série de estudos de neuroimagem mostram isso aqui, né? Então, parece que está bem estabelecido. A questão é que esses efeitos são mais pronunciados naquelas pessoas que recebem medicação. E quanto maior a dose da medicação, maiores são esses efeitos. Claro, também há correlação com a gravidade dos sintomas e com a duração do episódio, do surto. Mas aí, a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha. Essa lesão cortical, frontotemporal de estruturas límbicas, é condição da doença ou é condição provocada pela droga? Então, é uma pergunta que não é fácil de responder. Repare, um estudo de 2020 aponta, questiona esses dados, sem bater o martelo. Então, é preciso a gente entender ainda com mais, ou seja, a gente ainda não sabe nada. É preciso entender um pouco melhor e entender o papel do antipsicótico. O antipsicótico, ele alivia sintoma e piora a doença? Ou ele contém a doença? Ou ele não interfere com a progressão da doença, ele só alivia o sintoma? Pode ser que ele só alivie o sintoma, eu não tenha como conter a progressão da doença. Aí, paciência, é botar na balança risco-benefício. Mas a questão é, e se o antipsicótico agrava a doença? Então, é isso que a gente vai ter que pensar, a gente vai ter que discutir com muito carinho. Bom, mas vamos falar, então, dos sintomas da esquizofrenia. Eu disse que ela é uma síndrome, porque ela tem vários conjuntos de sintomas. É que eu estou fazendo uma correlação entre os sintomas e circuitos encefálicos. Sintomas positivos, está ligado à via mesolímbica. A gente vai ver depois que também está ligado à via nigroestriatal. Ops, já estou dando spoiler. Sintomas negativos ligados à via mesocortical, ao pré-frontal, mas também ao núcleo accumbens da via mesolímbica. Tem autores que não consideram essas duas vias, mesolímbica e mesocortical, como vias separadas. Então, eles falam de complexo mesolímbico-cortical. Beleza, tranquilo. Sintomas cognitivos ligados ao pré-frontal dorso-lateral. Desculpa, sintomas negativos estarão ligados ao pré-frontal, de modo geral, todo, também.
dorsolateral e ventromedial. Sintomas agressivos ou de impulsividade. Ih, caramba, ficou aqui errado. Ligado ao córtex pré-frontal órbito frontal e complexo amigdaloide, ou amígdala estendida. E os sintomas afetivos ligados ao pré-frontal ventromedial. Bom, então vamos conhecer quais são esses sintomas, o que nós chamamos de sintomas positivos, as alucinações, sobretudo auditivas, e os delírios patológicos, o discurso desorganizado, a comunicação exagerada, a linguagem distorcida ou exagerada, o pensamento desorganizado, incoerente, né, que é refletido nesse discurso desorganizado, sem pé nem cabeça, na visão do neurótico, o afeto sem aparente correlação com a situação ambiental. Então, em geral, eu, que me imagino neurótico, segundo meu psicanalista, quando eu estou num ambiente que eu agradável, que eu sou bem querido, que eu gosto, eu fico feliz, eu sou afetado positivamente, eu fico alegre. Quando eu estou no meio que as pessoas não estão me dando atenção, ou não gostam de mim, ou um meio pesado, carregado, com as pessoas tristes, eu fico triste. Então, meu afeto é coerente com o ambiente. Então, no sintoma positivo, o afeto do sujeito não é coerente com o ambiente que ele está inserido. E um estado de agitação psicomotora. Então, esses sintomas foram correlacionados a um excesso de atividade da dopamina na via mesolímbica. E eu já dei spoiler falando que pode ser que outra via esteja implicada nesses sintomas. Ok? Seria a via nigrostriatal, mas depois eu falo disso. Bom, o fato é que se eu faço uma droga dopaminérgica, por exemplo, se eu peguei aqui uma metanfetamina, ingeri uma dose de anfetamina, metanfetamina, uma dose alta, eu vou apresentar sintomas muito semelhantes a esse aqui. Ou seja, o que fazem as anfetaminas? Elas aumentam a transmissão da dopamina. Então, quando a gente tem uma overestimulação dopaminérgica, a gente apresenta esses sintomas. Ok? Só que os sintomas positivos não são exclusivos da psicose. Eles também estão presentes em pessoas com transtorno afetivo bipolar, o TAB, um transtorno esquizoafetivo. Deixa eu só explicar o que é transtorno esquizoafetivo. Acho que não sei se já comentei com vocês, mas o diagnóstico em psiquiatria é semiótico. Então, para o sujeito fechar o diagnóstico de esquizofrenia, ele tem que apresentar um certo número de sintomas. Ok? Então, se ele apresenta todos aqueles sintomas, fechou o diagnóstico. Mesma coisa para depressão ou para bipolar. Se o sujeito apresenta alguns sintomas, mas não apresenta o número de sintomas suficiente para fechar o diagnóstico, eu vou dizer que ele apresenta um quadro subsindrômico. Então, eu posso ter uma psicose com sintomas de depressão, mas que não fecha o diagnóstico de depressão, e aí eu vou dizer que o diagnóstico é de psicose com sintomas depressivos. Eu posso ter um quadro de depressão, ou seja, fechei o número de sintomas para depressão, e tenho alguns sintomas de psicose, mas não fechei o número de sintomas para caracterizar a psicose. Eu vou dizer que ele tem depressão com sintomas psicóticos, ou depressão psicótica. Quando o sujeito fecha diagnóstico para depressão ou bipolar e esquizofrenia, o diagnóstico vai ser de transtorno esquizoafetivo, ok? Aqui é depressão, que ele fechou o diagnóstico de depressão e ele é subsindrômico para esquizofrenia, então depressão psicótica, mas ele vai apresentar sintomas positivos. Demências orgânicas ou doenças de Alzheimer também podem apresentar sintomas positivos. A psicose da infância, a psicose induzida por drogas e outros transtornos também podem apresentar sintomas positivos da psicose. Bom, mas a gente falou dos sintomas negativos. E, curiosamente, os sintomas negativos eles são mais ligados à esquizofrenia do que os sintomas positivos. Então, o que caracteriza? A anedonia. Esse aqui eu tenho um prefixo de negação. Então, o sujeito tem dificuldade de sentir prazer. Eu vou explicar depois isso para vocês. Então, coisas que eram prazerosas perdem o conteúdo hedônico
Isso leva ao desinteresse. A anedonia é um sintoma nodal de depressão, tá? E também é um sintoma negativo da psicose. A alogia é uma pobreza verbal que reflete uma pobreza mental. Então, o sujeito é monossilábico, ele repete sempre as mesmas palavras ou frases, independente da pergunta. Ele cria palavras, né, o neologismo. Eu tenho uma amiga que disse, uma vez falou para mim, poxa, Marcos, sempre que eu falo com meu namorado, ele é monossilábico, repete a mesma coisa. Falei, caraca, você está deixando o rapaz com alogia, mas foi só uma piada. A volição é uma dificuldade de planejamento e de cumprir metas, também é um sintoma negativo. A volição está muito ligado à hipofrontalidade, ou seja, aquela lesão no pré-frontal. Isso é bem característico, por exemplo, da intoxicação, do alcoolismo, já a adição ao álcool bem avançada, né? Tanto é que o lema dos alcoólatras anônimos é um dia de cada vez, porque não dá para falar para ele, vamos ficar sem beber uma semana, ele não consegue cumprir essa meta, então isso é um quadro de abolição, e a atenção prejudicada e o afeto embotado. Lembra, nos sintomas positivos, o afeto não é coerente com o ambiente. Agora, simplesmente, ele não manifesta afeto. Então, são 5 A's aqui. Anedonia, alogia, volição, atenção prejudicada e afeto embotado. Além disso, é uma redução da iniciativa, até um estado de passividade, perda de espontaneidade, dificuldade do pensamento abstrato, déficit cognitivo e um isolamento social que lembra o autismo. Muito bem. Então, aqui, no caso, se nos sintomas positivos eu teria assim, um excesso de dopamina mesolímbica e nigrostriatal, aqui eu tenho uma redução de dopamina mesocortical, uma redução de atividade elétrica cortical. Na verdade, a disfunção na nigrostriatal também pode estar ligado aos sintomas negativos, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, aqui eu só coloquei tudo que eu falei para vocês, né, definir aqueles termos que a gente colocou, os 5 A's. E, bom, embora, como déficit primário, eles são bem peculiares à esquizofrenia, eles também podem ocorrer em outros transtornos. E há uma sobreposição entre sintoma negativo e sintoma cognitivo e afetivo, como vocês vão ver aqui. Sintomas cognitivos, então, está bem ligado à redução de dopamina no pré-frontal dorso lateral, dificuldade de estabelecer e manter objetivos. Eu tenho aqui a volição. Problemas em alocar recursos atencionais, em manter a atenção, em avaliar funções, em monitorar desempenho, estabelecer prioridades, em modular comportamento com base em pistas sociais. Você já deu todas as pistas que não está afim daquele carinha e ele não entende, ele continua dando em cima de você, isso é um problema cognitivo dele. Problemas de aprendizado seriado, fluência verbal alterada e dificuldade na resolução de problemas. Então, aqui é perda bem importante de função executiva, que também está presente no autismo, em demências pós-acidente vascular encefálico, seja vascular ou isquêmico, na doença de Alzheimer, em outras demências orgânicas, demência parkinsoniana, ou com corpúsculo de Levy, ou frontotemporal, e por aí vai. Sintomas agressivos, a maioria do paciente com psicose não é agressiva, mas alguns pacientes podem apresentar agressividade verbal ou física, ou mesmo violência, autoagressão, incluindo suicídio, piromania, né? Piro é fogo, então sair colocando fogo, ou produzir outros danos a bens pessoais, e a conversão de uma emoção em uma ação, partir para as vias de fato, partir para a ação, no caso, aqui a atuação sexual. Isso também está presente no bipolar, na psicose da infância, no transtorno de personalidade antissocial, no transtorno de personalidade borderline, no transtorno de uso abusivo de drogas, no Alzheimer, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e no transtorno de conduta em crianças. Então, sintomas agressivos não são também exclusivos da
da psicose, da esquizofrenia. E, por fim, sintomas afetivos, redução do humor, algumas vezes humor ansioso, culpa, tensão, irritabilidade, preocupação excessiva, que a gente já viu são sintomas afetivos, né? Ansiedade e depressão, claro, estão presentes nos transtornos de ansiedade, depressão, no bipolar, na depressão maior, no esquizoafetivo, em demências orgânicas, na depressão psicótica e na psicose da infância, também, entre outros. Bom, então eu falei, apresentei a sintomatologia da psicose e falei que 1% da população é o que se estima de prevalência. Mas se eu olho na família desse sujeito, eu vou observar que tem história familiar. E olhem, se entre gêmeos univitelinos, monozigóticos, se um deles tem esquizofrenia, o outro tem 50% de chance de também ter o mesmo diagnóstico. Então, é claro que a gente pode falar em uma genética para a esquizofrenia. Mas o gene não é absoluto, senão seria 100%, né, entre os gêmeos univitelinos. Então, a gente sabe que todo fenótipo é o produto do genoma pelo ambiente. Então, existem fatores genéticos, existem fatores ambientais, que a gente vai discutir mais para frente. De fatores ambientais, alguns aqui a gente vai... Tem correlação. Correlação não é uma relação de causa e efeito, okay? É uma correlação matemática entre estresse, clima frio, inicialmente é maior no sexo masculino, e duas coisas interessantes. Infecção viral, sobretudo vírus da gripe, estou falando de vírus influenza, no segundo trimestre de gestação, e complicações no trabalho de parto. Então, tem uma correlação, mas, sobretudo, infecção viral na grávida. Por isso que eu falei para vocês que países que oferecem um bom pré-natal, em geral, apresentam uma menor taxa de esquizofrenia. Mas também fatores nutricionais, entre outros, para gestante e talvez para o bebê também. Bom, isso posto, vamos falar um pouquinho, então, das drogas. O que caracteriza os neurolépticos? Todos eles são antagonistas competitivos reversíveis de receptores dopaminérgicos do tipo D2. Mas muitos neurolépticos também têm ação antagonista em outros receptores. Receptor H1 da histamina, receptor alfa-1 da nora e receptor muscarínico da acetilcolina. Ok? Então, vamos só lembrar um pouquinho desses receptores. A histamina medeia a reação alérgica, né? Tem alergia, toma um antihistamínico. Beleza. Só que no nosso encéfalo, a histamina tem um outro papel. Resumindo a história, a histamina tem dois papéis principais. Ela inibe o apetite e ela aumenta a vigília, ela deixa a gente acordado. Então, todo antagonista histamínico, todo antihistamínico, ou seja, quando você bloqueia o receptor de histamina, você vai ter dois efeitos, que é aumentar o apetite e aumentar o sono. Ora, o sujeito que come e dorme, ele vai ganhar peso. Então, o neuroléptico, por conta do efeito antihistamínico, ele vai ter uma ação sedativa, que é calmante, mas, ao mesmo tempo, ele vai fazer ganho ponderal, ganho de peso. Bloqueio alfa na periferia, o receptor alfa-1 está localizado nos vasos. E quando ele é ativado pela noradrenalina do sistema simpático, né, ou pela adrenalina, ele provoca vasoconstricção, aumentando a pressão. Se eu bloquear receptor alfa, a pressão vai cair, sobretudo se eu estiver em posição ortostática, isto é, se eu estiver de pé. Quando eu estou de pé, né, para o sangue voltar para o coração, eu tenho que contrair os vasos, a veia, né, as veias, o leito venoso da minha perna, ok? Com bloqueio alfa, as veias ficam dilatadas, e aí o sangue vai ter dificuldade de subir, falta sangue na minha cabeça, e aí eu desmaio. Nós chamamos isso de hipotensão postural ou hipotensão ortostática. Acontece quando a gente levanta muito depressa, sobretudo nas meninas, levando muito depressa, e tem que ficar todo, ou nos idosos, idosas. Então a gente fala, levanta devagar, tal.
Mas a droga que faz o bloqueio alfa pode provocar esse efeito. E esse efeito, claro, vai ser perigoso no idoso, na idosa, por conta do risco de queda. Né? Vovó, quando caem, geralmente não quebram o antebraço, geralmente quebram o crânio ou a cabeça do fêmur, a bacia. Então é perigoso. Então esse efeito é variável de droga para droga. O bloqueio muscarínico, os receptores muscarínicos, eles estão na nossa periferia do corpo. Eu falo periferia em oposição ao sistema nervoso central. E eles medeiam as ações do sistema parasimpático. Então, a ativação do receptor muscarínico vai provocar o aumento da motilidade gastrointestinal, vai provocar a diminuição do batimento cardíaco, a secreção de glândulas, ok? Então, drogas que bloqueiam receptores muscarínicos vão provocar xerostomia, boca seca, ressecamento da mucosa nasal, conjuntival, pode provocar um aumento da pressão intraocular, podem causar um aumento da frequência cardíaca, dificuldade de urinar e constipação intestinal, isto é, prisão de ventre. Então, eu já estou citando aqui potenciais efeitos adversos, efeitos colaterais adversos dos neurolépticos. Bom, mas de todos esses efeitos, esse é um estudo antigo que mostra que quanto maior a potência da droga em bloquear receptor D2, mais potente como antipsicótico, ok? Então, aqui a gente está vendo quanto menor a concentração necessária da droga para bloquear o receptor, maior a potência. Então, vou comparar aqui haloperidol com clorpromazina. Não? O haloperidol é muito mais potente que a clorpromazina e muito mais potente ainda que a prometazina, saiu promazina ali. Bom, mas para a gente entender, então, o efeito dos antipsicóticos, eu vou precisar comentar um pouquinho sobre a transmissão da dopamina. Aqui nós temos um neurônio que é capaz de sintetizar, produzir, armazenar, liberar e metabolizar a dopamina. Então, a vida da dopamina fica aqui nesse neurônio. Tudo começa com esse aminoácido presente nas nossas proteínas, aqui no cabelo, aqui, a queratina da pele. Muito bem, também tem a tirosina. A tirosina, então, para entrar dentro do neurônio, ela precisa de um transportador de aminoácidos. Esse transportador bota a tirosina dentro da célula. E dentro da célula, esta enzima é o ponto de regulação. A tirosina hidroxilase, TH para os íntimos. Aqui, BH4 é o cofator, babá. Mas a TH, então, como o nome sugere, vai botar uma hidroxila na tirosina, e aqui eu tenho, então, uma hidroxila no carbono 3, agora tem 2 hidroxilas, e eu tenho, então, desidroxifenilalanina. Desculpa, não é desidrox, está errado aqui, dihidroxifenilalanina, ok? Porque se a gente tirar essas duas hidroxilas, isso aqui é um aminoácido fenilalanina. Agora eu tenho um 3,4-dihidroxifenilalanina, conhecida como L-dopa. A L-dopa, então, L-dopa, ou levodopa, né? L de levo, a levodopa é utilizada na clínica para tratar doença de Parkinson. Bom, a L-dopa é convertida em dopamina por essa enzimazinha aqui, a descarboxilase de L-aminoácido aromático. Alguns livros chamam de dopa-descarboxilase. É errado, né? Porque ela não descarboxila apenas a L-dopa. Qualquer aminoácido aromático perde a carboxila na presença dessa enzima. Então, ela vai tirar esta carboxila, esse COOH, e aí o que era um aminoácido vira uma monoamina, daí o nome L-dihidroxifeniletilamina, só que ninguém fala esse palavrão, a gente fala dopamina ou dopamina. A dopamina, então, está aqui, sintetizada no citossol. Esse transportador vesicular de monoaminas, ele transporta qualquer monoamina, dopamina, serotonina, noradrenalina, histamina, ele vai pegar, é uma bomba de prótons, ele vai usar, então,
essa energia da bomba de prótons para botar a dopamina para dentro da vesícula. Esqueci de falar, isso aqui é uma ATPase que usa, então, uma bomba de sódio, né? Usa essa energia do ATP e faz esse transporte sódio-tirosina. Muito bem. Aqui eu tenho, então, a dopamina armazenada contra o gradiente de concentração, né? Aqui está cheio de prótons. Por ela ser uma base fraca, os prótons mantêm ela no estado de base protonada, por isso que ela não sai da vesícula, ok? Então é importante manter esse meio aqui mais ácido, por isso que a VMAT é também uma bomba de prótons. Muito bem. Dopamina armazenada, até que vem o impulso elétrico, o impulso despolariza essa membrana, né? Entra sódio, sai potássio, e despolarizada vai abrir o canal de cálcio, que eu não representei aqui no desenho. Entra cálcio, ocorre então a polimerização de actina, a vesícula é empurrada para a membrana, e aí, olha o que acontece, a dopamina é liberada na fenda sináptica. Dopamina liberada vai se ligar aos receptores pós-sinápticos e ao receptor pré-sináptico. A gente vai ver que o receptor aqui é autoinibitório. Então, quando a dopamina ativa o receptor D2 pré-sináptico, há uma diminuição da liberação de mais dopamina, é o que a gente chama de feedback negativo aqui, de alça curtíssima, ok? Mas o que eu quero falar para vocês são as ações da dopamina na célula pós-sináptica. Essa ligação é uma ligação fraca, dopamina liga, desliga, volta a ligar, desliga, volta, fica ligando. Cada vez que ela liga, ela aciona um mecanismo de transdução de sinal, gerando os efeitos, né? Então, enquanto ela estiver na fenda, ela vai estar ativando o receptor. Então, como é que a gente faz para acabar com a palhaçada? Acabar com essa transmissão? Tá aqui. Uma outra TPase que usa também, né? Uma sódio-potássio TPase, que é o DAT, o transportador de dopamina. DAT porque a gente usa a sigla em inglês. O inglês é a língua universal da ciência. Então, por isso que a gente não traduziu aqui para TDA. Muito bem. O DAT, então, vai fazer isso aqui, ó. Vai tirar a dopamina, jogar a dopamina de volta para a célula pré-sináptica para cumprir as palavras do profeta: do neurônio viestes ao neurônio retornarás. Essa piada é horrorosa, mas eu sempre conto. Muito bem. Aqui dentro, esqueci de botar aqui, a monoaminoxidase, a MAO. A MAO é a enzima que quebra a dopamina. Há duas isoformas de MAO, MAO-A e MAO-B. MAO-A você vai para Penedo, você continua... Não, isso é outra piada horrorosa. A MAO-A ela é mais seletiva para quebrar serotonina e noradrenalina. A MAO-B é mais seletiva para quebrar dopamina. Okay? Então, parte da dopamina é destruída pela MAO, parte é reciclada pela VMAT, bota ela de volta aqui, e a gente guarda aqui o nosso estoquezinho de dopamina. Muito bom. Bom, ninguém perguntou, mas vou falar assim mesmo. Se esse neurônio fosse um neurônio noradrenérgico, aqui dentro dessa vesícula haveria uma outra enzima conhecida como dopamina beta-hidroxilase. Carbono alfa, carbono beta, a beta-hidroxilase bota uma hidroxila no carbono beta, transformando dopamina em L3,4-dihidroxifenil beta-hidroxietilamina. Ninguém vai falar esse palavrão. A gente fala noradrenalina ou norepinefrina, mesma coisa, ok? Beleza. E aí o neurônio vai liberar norepinefrina, noradrenalina, se for um neurônio noradrenérgico central ou uma fibra simpática pós-ganglionar. Na medula da glândula suprarrenal, das glândulas adrenais ou suprarrenais, ocorre a expressão desta outra enzima, feniletanolamina N-metiltransferase, que transforma uma amina primária em uma amina secundária, botando um CH2 aqui ligado a esse nitrogênio, e aí eu tenho a adrenalina ou epinefrina. Alguns neurônios encefálicos também produzem adrenalina. Tá bom, gente? Então, beleza! Está aqui só por curiosidade. A NET é o transportador de norepinefrina, DAT é o transportador de dopamina, NET também transporta a dopamina, tá? A NET não é tão seletiva assim. DAT é bem seletiva a dopamina. E o VMAT transporta qualquer monoamina.
O DAT pode ser bloqueado. Ih, já estou dando spoiler da aula de dependência. O DAT é bloqueado pela cocaína. Também ele é bloqueado pela bupropiona, que é um antidepressivo, e pelas anfetaminas. Então, essas 3 drogas aumentam os níveis de dopamina na fenda porque inibem o DAT. O NET pode ser inibido por antidepressivos, como a desipramina, um tricíclico, a venlafaxina, que é um inibidor da captação de serotonina e nora, e a reboxetina, que é um inibidor seletivo da captação de noradrenalina. Vimat é inibido, sobretudo, pela reserpina, que já foi usada para tratar esquizofrenia, por exemplo, e tetrabenazina também. Muito bem, só para algumas curiosidades a respeito desses transportadores. Bom, eu falei também da biotransformação. 2 enzimas, então, quebram dopamina. A MAO, o nome dela, ela é MAO, ela quebra dopamina. Na verdade, tudo que a MAO faz é converter uma amina, uma monoamina, né, a porção amina, em aldeído. Ok? Eu tenho, então, aqui um aldeído resultante, que é convertido pela aldeído desidrogenase em ácido de hidroxifenilacético. E aí, então, entra a segunda enzima, no caso, a terceira, né? A catecol-ortometiltransferase, a CONT. A CONT vai metilar, ok, o carbono 3, né? A hidroxila do carbono 3. E aí eu tenho, então, no final, esse metabólito, o ácido homovanílico, que aqui está traduzido, eu dei isso, HVA, eu prefiro o termo, a sigla em inglês, o ácido homovanílico, que vai sair na urina. Muito bem. A ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, a dopamina pode ser primeiro quebrada pela MAO ou primeiro quebrada pela CONT, mas ela vai sofrer a ação das 2 enzimas e, no final, vai formar ácido homovanílico. A levodopa também pode ser metabolizada pela CONT, dando 3-metox-L-dopa. Só por curiosidade. Eu vou falar isso melhor quando eu falar do tratamento do parkinsonismo. Aí você usa inibidores da CONT para aumentar os níveis de L-dopa. Muito bem. Bom, mas farmacologia é a ciência dos receptores. Quer saber farmaco? Estuda os receptores. Simples. Bom, então, os receptores dopaminérgicos são divididos em 2 famílias. Família D1, acoplada à proteína GS, mas também GQ. Lembra, GS aumenta MP cíclico, GQ aumenta IP3 e DAG. Nos 2 casos, vai aumentar o cálcio no citossol, ok? Então, as ações via D1, via família D1, são ações excitatórias. Quem pertence à família D1? O D1 e o D5. Né? O D1 é expresso bastante no estriado e no neocórtex, e o D5 no hipotálamo e no hipocampo. Muito bem. Já a família D2 está ligada à proteína GI, G inibitória, que vai reduzir o AMP cíclico, vai ativar a corrente de potássio, gerando hiperpolarização pós-sináptica, e pré-sináptica também, e reduzir corrente de cálcio. Então, a família D2 tem ações inibitórias, ok? Bom, a família D2 é formada pelo D2, pelo D3, pelo D4 e pelo Marcelo D2. Desculpa, a piada estava pronta, eu não resisti. Aqui a localização desses receptores também, beleza, muito bem. Então aqui, família D1, família D2, né? Aqui ativando a adenilciclase, aqui inibindo a adenilciclase, e aí todas aquelas ações que a gente viu na aula de farmacodinâmica serão produzidas a partir da ligação da dopamina. Lembrar que o D2 está localizado na célula pós-sináptica, mas também na pré-sináptica. Né? Então, lembra, se ele reduz a AMP cíclico, se ele reduz o cálcio, é fácil ver por que ele vai inibir a liberação de dopamina. Muito bem, beleza. Só para dar nome, né? Proteína sinal, não, é a sinase A, é a principal. Que ativa o fator de transcrição? É o CREB, é o elemento responsivo de ligação ao AMP cíclico, ao CAMP do inglês. Muito bem.
Beleza. Bom, isto posto, eu só vou precisar falar para vocês, antes de entrar nos fármacos, das vias dopaminérgicas. Lembrem, eu falei para vocês que praticamente todos os neurônios encefálicos têm receptores para GABA e glutamato. Quase todos, né? Mas a grande maioria vai ter receptor para GABA e glutamato. Bom, dopamina é diferente. Eu posso mapear os circuitos dopaminérgicos, ok? Então, nós temos 3 sistemas importantes, que seriam mesotelencefálicos. Então, está aqui. Aqui eu tenho no mesencéfalo o tegmento mesencefálico, ou área tegmental ventral, que partem 2 vias importantes. A via mesolímbica. É a via que está over quando o paciente tem sintomas positivos. Também, mais ou menos. Vou falar isso melhor daqui a pouco. Okay? Na verdade, a via mesolímbica regula bastante os mecanismos de recompensa. A dopamina bota uma saliência naquele estímulo ambiental que gera uma recompensa. E é isso, e a gente forma memória. Isso faz com que a gente queira repetir aquela ação. Então, por exemplo, eu comi um pudim de leite condensado, isso me deu prazer. Então, isso faz com que a dopamina é jogada aqui no núcleo accumbens, okay? Sinaliza, e aí eu guardo na memória, eu formo memória. Claro que envolve ativação de hipocampo, circuito que não está aqui representado. E aí, então, toda vez que alguém fala a palavra pudim, eu já fico com vontade de comer pudim. Então, esse é o papel principal da via mesolímbica. Mas a gente vai ver outros papéis também. Aqui também há outros neurônios da área tegmental ventral que se projetam para o pré-frontal dorsolateral, ligado à cognição, à função executiva, e também se projeta para o pré-frontal ventromedial, ligado ao afeto. Na verdade, a dopamina produz o que a gente chama de afeto positivo. Quer dizer, quando eu falo que a dopamina produz, é uma simplificação, tá, gente? Porque a dopamina, ela marca, ela jogada aqui, ela vai ativar esse circuito de afeto, gerando a sensação de afeto positivo. O que é isso? Autoconfiança, alegria, iniciativa, ok? Entusiasmo, né? Aquele tesão, vou assistir a aula aqui, de antipsicótico, maneiro, que legal. Dopamina no pré-frontal ventromedial. Cara, eu vou aprender esse troço, beleza, eu consigo aprender esse troço. Dopamina aqui no pré-frontal ventromedial. Beleza. Muito bem. Além dessas 2 vias, tem uma terceira via, cujos neurônios, cujos corpos celulares, reparem, quando eu chamo de via, entendam, aqui eu tenho o corpo celular do neurônio, aqui eu tenho aquele prolongamento maior, que é o axônio, o botão terminal do axônio que vai liberar a dopamina. Aquele desenho que eu mostrei da transmissão era só esse botãozinho aqui. Né? Aqui que a dopamina é produzida, armazenada e liberada. Beleza? O que é produzido aqui no núcleo da célula são as enzimas responsáveis pela síntese e metabolismo de dopamina. Beleza, muito bom. A terceira via, os corpos celulares estão localizados na substância negra do mesencéfalo. A área tegmental ventral está localizada na porção ventromedial, substância negra localizada na porção ventrolateral do mesencéfalo. Ela vai jogar dopamina no neoestriado ou no estriado dorsal, formado pelo núcleo caudado e o putame. Essa via é uma via implicada em movimento. Então, a primeira ação dela, o primeiro papel dela, a gente viu com a doença de Parkinson, com o parkinsonismo. Porque quando tem lesão nos neurônios dopaminérgicos da substância negra, vai haver uma redução da liberação de dopamina no estriado, e isso provoca os sinais e sintomas da doença de Parkinson. Rigidez muscular, tremor em repouso, bradicinesia, isto é, movimentos lentos, hipocinesia, que é a perda de movimentos, e por aí vai, ok? Só que, na verdade, toda atividade motora
a dopamina participa aqui, depois a gente vai falar com mais carinho do neoestriado. Bom, além dessas 3 vias importantes, nós temos outras vias que não estão representadas. Tem uma até que está aqui, que é a via túbero-infundibular. O corpo celular está no núcleo arqueado do hipotálamo, e ele vai jogar dopamina na eminência média, naquele sistema de vasos sanguíneos, né, que forma o sistema porta-hipofisário. Dopamina cai no sangue e funciona como se fosse hormônio. Ela vai chegar até a adenohipófise e vai inibir a liberação do hormônio prolactina. Então, vou mostrar aqui para vocês. Eu botei aqui. Então, a dopamina é o fator que inibe a liberação de prolactina. Okay? Então, aqui eu já começo a ver outros efeitos adversos dos antipsicóticos. Eu disse que eu tenho um excesso de dopamina mesolímbica, então eu faço o antipsicótico para bloquear receptor D2 na via mesolímbica. Ok? Beleza. Então eu vou controlar os sintomas positivos da psicose. O delírio, a esquizofrenia, todos aqueles sintomas. A alucinação auditiva. Beleza. Só que quando eu faço isso, quando eu bloqueio dopamina nessa via, eu também bloqueio na via mesocortical. E lembrem, os sintomas negativos estão relacionados à redução da atividade mesocortical. Então, o mesmo neuroléptico que melhora os sintomas positivos, pode agravar os sintomas negativos da psicose. E aí eu tenho um problema. Mas não é só isso, não. Se eu bloquear D2 aqui no estriado dorsal, eu vou provocar sintomas semelhantes ao parkinsonismo, que a gente vai chamar de síndrome extrapiramidal, porque esse circuito nigroestriatal é conhecido como via extrapiramidal. É uma via que controla o movimento, além do sistema piramidal, né, que são aqueles neurônios piramidais do córtex motor primário, porção anterior do sulco central aqui, né, vai formar o trato córtico-espinhal, e para que esse trato córtico-espinhal funcione, eu preciso da atividade do sistema extrapiramidal. Hoje a gente vai falar disso na aula sobre parkinsonismo. Muito bem. Então, o bloqueio D2 vai gerar a síndrome extrapiramidal. Além disso, o bloqueio D2, já que a dopamina inibe a liberação de prolactina, o bloqueio D2 vai provocar um aumento da prolactina, com efeitos adversos importantes, por exemplo, a ginecomastia, dor na mama e algumas vezes até galactorreia. Bom, existe uma outra via importante, que é a via incerto-hipotalâmica, que controla a atividade sexual. Controla em que sentido? A dopamina é o agente que estimula as 3 fases da resposta sexual. A libido, ou seja, o desejo sexual, a excitação e o orgasmo. Então, o bloqueio D2 desta via vai reduzir a libido em ambos os sexos, vai reduzir a excitação, e aí isso manifesta no homem como disfunção erétil, e vai reduzir o orgasmo também em ambos os sexos. Essa inibição sexual também se dá como consequência do aumento de prolactina, que provoca a redução da secreção de hormônios sexuais. Muito bem. Bom, na via medulo-periventricular, dopamina inibe o comportamento alimentar, porque o sujeito não pode, pensar em sexo e em feijoada ao mesmo tempo, que dá congestão, não é legal. Então, a mesma dopamina que aumenta o apetite sexual, reduz o apetite por comida. Dopamina não é o único fator que inibe o apetite, tá? Mas ela também contribui para a inibição do apetite. Ora, se eu bloqueio o receptor de dopamina nessa via, eu também vou ter um aumento do apetite. É por isso que as anfetaminas, por exemplo, a anfepramona e a sibutramina, que também aumenta a dopamina, são usadas como moderadores do apetite. É verdade, aumentar a dopamina ou mexer com serotonina nessa região do hipotálamo vai inibir o apetite. Muito bem. Tem uma via que se projeta para o hipocampo, que está ligado ao aprendizado motor,
E tem um circuito dopaminérgico que joga a dopamina lá no centro de êmese, na área pós-extrema, lá no bulbo. Essa dopamina é jogada sempre que uma substância tóxica está circulando no sangue. Muito bem, isso faz com que a gente chame Raul. Então, dopamina chama Raul. Então, se eu bloquear receptor D2 nessa região, na área extrema, eu vou ter o efeito antiemético. Então, por exemplo, a metoclopramida é um antiemético que bloqueia receptor D2. Claro que náuseas e vômitos são regulados por outros sistemas, receptores da serotonina, da histamina, da acetilcolina. Então, a gente pode fazer o manejo da hiperêmese usando outros sistemas. Mas a metoclopramida tem um efeito antiemético por bloquear D2 nessa região. É por isso que algumas pessoas tomam metoclopramida e fazem uma síndrome extrapiramidal. A gente fala um pouquinho disso depois. Bom, eu posso dizer, então, que a metoclopramida é um antipsicótico? Não, ela não tem potência para controlar os sintomas da psicose, embora ela possa até provocar algo, o contrário, pode provocar uma agitação, pode provocar um estado de excitação e até alucinações. Bom, então falei dos sistemas dopaminérgicos. Aqui uma visão do mesencéfalo. Aqui eu tenho 3 sistemas de corpos celulares dopaminérgicos. Aqui a área tegmental ventral, ok? Aqui a substância negra, a parte compacta, que tem os corpos celulares. Aqui o núcleo retrorubral, que se projeta também para algumas regiões importantes, como a amígdala. Isso aqui é um estudo, uma imagem feita por German Manay, em 1993, publicado, para a gente entender um pouquinho desses circuitos. Aqui, né, a localização no corte histológico. Aqui a gente convencionou chamar de área A8, o núcleo retrorubral. Área A9, a substância negra, parte compacta. Notem, aqui é a porção lateral, aqui é a porção medial. E área A10, a área tegmental ventral. Então, daqui partem os axônios que vão para o núcleo accumbens e para outras estruturas do sistema límbico, cérebro, hipocampo, a própria amígdala, e também axônios que vão para o córtex pré-frontal, dorso lateral e ventro medial. Muito bem. E aqui, então, uma área que a gente considerou durante muito tempo, e a gente ainda considera, embora já se questiona isso, a área ligada aos sintomas positivos da esquizofrenia, o núcleo accumbens, que é um núcleo localizado na porção ventral do estriado. Então, segundo Mogenson e colaboradores, ele funciona como uma interface entre a motivação e a... Qual seria o papel desse relé aqui, desse sistema de processamento? Controle de comportamentos relatados a reforços naturais, baratos naturais, né? Como o digestivo e o sexual. Então, comi aquele pudim gostoso, eu jogo dopamina no núcleo accumbens e a dopamina coloca uma marca, coloca uma saliência nesse estímulo. Então, isso faz com que eu volte a querer comer pudim. Isso também vale para as drogas que causam dependência. Cocaína aumenta a dopamina no núcleo accumbens, anfetaminas aumentam a dopamina no núcleo accumbens, e por aí vai. Bom, então, claro que se deixa uma marca naquele estímulo, eu preciso formar memória dessa marca. Então, o núcleo accumbens também está envolvido em mecanismos de formação de memória, okay? De novos estímulos. No caso, estímulos voluntários, de ações voluntárias. Muito bem. E apareceu aqui a árvore mental e ela quer fazer uma pergunta. Qual é a pergunta? É mesmo, interessante. Reparem só. Eu disse para vocês que o receptor D2 é inibitório, né? Porque ele vai estar acoplado à proteína GI, reduz a AMP cíclico, ativa a corrente de potássio, fazendo hiperpolarização, desligando o circuito.
Por que um excesso de ativação D2 gera excitação e, portanto, psicose, né? Um estado de psicose, que é um estado de excitação elevado. Bom, para a gente entender, basta ver esse esquema aqui, ó. Esse aqui é a área tegmental ventral, se projetando para o estriado ventral também, daí para o tálamo, daí para o córtex, e aquele circuito córtex, estriado, tálamo, sendo modulado pela dopamina. Então, ó, isso que vai acontecer aqui, ó. Beleza, aí ativa glutamato, aí dopamina, beleza, diminui GABA, e aí, em excesso, eu tenho a psicose, certo? A árvore mental não alcançou, porque eu falei de qualquer maneira mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, devagarzinho, step by step. Eu pensei em cantar, mas eu resolvi não cantar, que eu posso ser processado por New Kids on the Block. Então, vamos devagarzinho, passo a passo. Beleza. Muito bem. Então, lembre que eu falei das alças córtex, estriado, tálamo, córtex, ok? Bom, o que faltou eu dizer para vocês naquele momento é que esses neurônios aqui do estriado que se projetam para o tálamo, eles são inibitórios. Eles formam o que a gente chama de filtro talâmico, porque eles vão inibir vias do tálamo que se projetam para o córtex. Então, aqui eu tenho um neurônio glutamatérgico, portanto, liberando glutamato, que vai ativar o neurônio de GABA e que vai liberar GABA, portanto, vai inibir esse neurônio glutamatérgico. Então, é como se eu tivesse uma alça aqui de feedback negativo. Mas lembrem que esta alça aqui é regulada nos 3 níveis pelas monoaminas que vêm aqui do mesencéfalo. Então, dopamina, serotonina, aqui no caso está a serotonina, né, representada, mas dopamina, serotonina, noradrenalina, histamina. Então, monoaminas regulam nos 3 níveis esse circuito córtex estriado tálamo. Então, agora eu posso botar aqui a área tegmental ventral jogando dopamina. Adivinhe onde está o receptor D2? Bingo! Vocês adivinharam? Ele é expresso no neurônio de GABA. Ok? Então, por isso, quando eu libero dopamina, eu vou ativar D2 e vou desligar o neurônio de GABA. Só que o neurônio de GABA é um neurônio inibitório. Então, eu vou inibir a inibição. Menos com menos dá mais. A gente aprendeu isso em matemática, né? Então, eu tenho, da dopamina via D2, eu tenho uma ação desinibidora. Ok? Então, eu vou liberar a dopamina sempre que eu quiser desligar esse neurônio de GABA, aumentando a atividade que chega ao córtex pré-frontal, no caso aqui. Muito bem. Então, vamos ver o circuito agora. Imagino que eu estou mandando informação para vocês. Vocês estão ouvindo a minha bela voz, vendo essas imagens lindas que eu que fiz, ok? Mas reparem, não dá para a gente ficar prestando atenção em tudo, né? Então a gente filtra a quantidade de informação sensorial que vai para o córtex. Eu estou supondo que esse filtro talâmico esteja filtrando 2/3 da informação que vocês estão recebendo, né? Chega aqui para o tálamo sensorial, beleza. Mas aí eu estou falando um negócio que parece que é complicado, mas na verdade é complicado mesmo. O que vocês fazem? Vocês jogam dopamina aqui no núcleo accumbens, na verdade, no estriado. E olha, a dopamina vai desligar o neurônio de GABA, vai diminuir o filtro, o freio talâmico, e agora, ó, 2/3 da informação sensorial está chegando ao córtex. Tá, gente, é muito mais complexo do que isso. É só para vocês entenderem, assim, grosseiramente falando, o papel desse circuito aqui estriado talâmico, ok? Na verdade, vou mostrar para você que tem uma via direta e uma via indireta. Vou mostrar daqui a pouquinho, ok? Bom, beleza, muito bem. O que acontece na psicose? Se eu tenho um excesso de atividade mesolímbica,
aqui para o núcleo accumbens, o que vai acontecer é que eu vou desligar totalmente o neurônio de GABA. Se eu desligo totalmente o neurônio de GABA, eu tirei o freio. O carro está sem freio nenhum. Então, toda a informação que está entrando está inundando o córtex pré-frontal. E aí vocês vão ouvir o paciente com psicose falar assim: tem um turbilhão na minha cabeça. É tanto pensamento na minha cabeça que eu nem sei o que eu estou pensando. Eu perdi o controle do meu pensamento. Claro que isso aqui é um modelo, não é uma explicação, lacrei, é isso. Não, não é bem assim. Mas é um modelo que é consistente com alguns sintomas que a gente observa na clínica, ok? Então, isso foi a base da hipótese dopaminérgica. O problema da psicose é uma falha nesse circuito aqui. Esse circuito aqui estaria over. E aí você entra com o antipsicótico e você bloqueia D2 aqui. Bloqueei D2 aqui, eu recupero o funcionamento do sistema, ok? Mas tem outras hipóteses que sugerem o seguinte: quando eu faço uma droga tipo anfetamina, eu provoco sintomas positivos. Mas nem sempre eu provoco sintomas negativos. Embora algumas vezes a gente provoca também sintoma negativo, tá, gente? Uma dose alta de anfetamina, de cocaína, também pode provocar sintoma negativo. Mas os primeiros estudos não viram isso. E aí viram o seguinte: quando você faz uma outra droga, chamada de fenciclidina, ou PCP, que o povo chama de pó de anjo, e o seu análogo menos alucinógeno, que é a cetamina, tem gente que fala ketamina, tranquilo, beleza? A cetamina e o PCP bloqueiam receptores NMDA. E quando você bloqueia receptor NMDA, você provoca os 5 grupos de sintomas: positivo, negativo, agressivo, afetivo e cognitivo da psicose. Então, uma segunda hipótese fala em atividade, em hipoatividade do receptor NMDA. Então, aqui eu tenho uma projeção do córtex, a área tegmental ventral, liberando glutamato. O glutamato vai ativar, que tem receptor NMDA, vai ativar esse interneurônio GABAérgico e o GABA vai frear a dopamina. Ora, e se eu tiver uma hipoatividade de glutamato? Eu não vou estar freando esse neurônio aqui, não vou estar ativando esse neurônio de GABA. Sem liberar GABA, esse trem fica sem freio. E aí eu tenho um aumento da atividade dopaminérgica, e aí o resto vocês já sabem. Sintomas positivos aqui, sintomas negativos no pré-frontal e assim por diante. Claro que se essa pessoa é submetida a uma situação de estresse, eu vou ter uma sobrecarga sensorial para o tálamo. E aí, claro que eu agravo o sintoma positivo, os sintomas da psicose. Muito bem. Só que eu estava falando em núcleo accumbens. E nós temos evidências mais recentes que sugerem que não apenas o núcleo accumbens, talvez o núcleo accumbens nem esteja envolvido nesse mecanismo, e sim o estriado dorsal. Ué, então não tem a ver com a área tegmental ventral? Tem a ver com a substância negra? Não, pois é. Os primeiros estudos diziam que neurônios da área tegmental ventral se projetam para o núcleo accumbens e para o pré-frontal. Que os neurônios da substância negra se projetam para o estriado dorsal, caudal e hipotâmico. Estudos mais recentes, com técnicas mais bem elaboradas, mostraram que neurônios da área tegmental ventral também se projetam para a região dorsal do estriado. Ok? Mas aqui, então, só para fechar o que eu falei para vocês, da hipótese alternativa de hipoatividade glutamatérgica, né, do receptor NMDA, córtico estriatal e córtico accumbens, levando à sobrecarga sensorial e a todos aqueles sintomas da esquizofrenia, só para fechar isso que eu tinha falado para vocês, ok? Bom, aqui para
continuar, isso aqui é um estudo do Stoll, publicado nessa revista aqui, em 2018, fazendo um resumo das hipóteses biológicas da esquizofrenia. Isso aqui é a hipótese dopaminérgica, né? Da hiperatividade mesolímbica. Então, eu tenho neurônios da área tegmental ventral se projetando para o estriado ventral, provocando uma hiperatividade. Essa hiperatividade vai provocar uma inibição daqueles neurônios GABAérgicos de projeção, ok? E a consequência disso é alucinação auditiva e os delírios do tipo paranoide, entre outros, ok? E a substância negra, a dopamina, se projeta para o estrado dorsal, regulando, então, a atividade motora. Muito bem. Aqui, outras hipóteses, colocando a culpa, vamos dizer assim, né, no receptor NMDA. Então, uma hipoatividade do glutamato, o glutamato deixa de ativar o GABA, aqui, né, na área tegmental ventral. Isso levaria, então, ao aumento de dopamina mesolímbica e aos sintomas. E uma terceira hipótese, colocando a culpa não na dopamina e nem no glutamato, mas num excesso de atividade, numa falha na atividade desse receptor aqui da serotonina, que é o receptor 5-HT2A, acoplado à proteína G, que é, portanto, um receptor excitatório. Então, segundo esse modelo, essa hipoatividade do glutamato se deve à dificuldade de ativação, a falha na ativação dos receptores 2A da serotonina. O resto da história não mudou. Então, isso é um estudo de 2018, uma revisão que o Stoll faz. Mas aqui um estudo de 2019, relacionando esquizofrenia, dopamina e o estriado. Agora, uma análise um pouco mais fina do estriado, mostra que o estriado, uma região límbica do estriado, da qual se inclui o núcleo accumbens, a região sensório-motora do estriado. Então, aqui eu tenho estriado dorsal, aqui só diferenças, né? Foi feito estudo em ratos e em primatas, em macacos, primatas não humanos, né? Que nós também somos primatas. E aqui uma região que também é dorsal, mas é uma região de associação aqui. Então, associação, tanto associação sensório-motora, como associação entre o estriado límbico e o estriado motor. Então, parece que projeções da área tegmental ventral e também da substância negra para esta região aqui, associativa, ok? Estariam implicadas nos sintomas da esquizofrenia, tanto nos sintomas positivos quanto nos sintomas negativos. Mas eu queria mostrar para vocês o que é aquele circuito que eu falei para vocês. Vou mostrar para vocês agora, então, a via direta e a via indireta. Aqui eu tenho um circuito, ok? Vocês estão vendo aquele circuito córtex, estriado tálamo-córtex, que vai produzir a saída motora que se projeta para o tronco encefálico e para a medula espinhal. Então, ativei córtex motor, olha só, o trato córtex espinhal vai produzir uma atividade motora, por exemplo, um comportamento. Ótimo. Só que para isso acontecer, eu tenho que ativar esse circuito aqui, e o circuito que regula o tálamo ventro anterior. Esse tálamo ventro anterior, ele é inibido pelo globo pálido inferior e substância negra parte reticular. Muito bem. Quem vai ativar o globo pálido inferior e a substância negra parte reticular é o núcleo subtalâmico. Aqui em vermelho eu tenho o neurônio glutamatérgico, em azul o neurônio GABA. Aqui está errado, tá, gente? Esse neurônio aqui é de GABA. Aí o errado aqui é a cor. Em vermelho o neurônio glutamatérgico. Então aqui eu tenho excitação, excitação, excitação. E aqui eu tenho inibição, 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 inibição. Então vamos ver o que vai acontecer aqui.
O córtex vai mandar glutamato para a substância negra, parte compacta. A substância negra, então, vai jogar dopamina no estriado. Olha o que a dopamina vai fazer. Pela via direta, ela vai ativar esse receptor D1, vai ativar esse neurônio aqui, e esse neurônio desliga o globo pálido inferior. Ora, não é o globo pálido inferior que inibe o tálamo? É. Se eu desligar o globo pálido inferior, o que vai acontecer é que eu vou ter o circuito reverberando positivamente. Mas só que o sistema é mais fino, porque a dopamina também vai ativar receptor D2, que é inibitório. Receptor D2 vai inibir esse neurônio de GABA aqui. Com isso, o globo pálido não vai ser inibido. E ele vai jogar GABA, que vai inibir o núcleo subtalâmico, que é quem ativa o globo pálido inferior e a substância negra particular. Então, pela via direta e pela via indireta, o estriado está inibindo, está desligando o globo pálido inferior e a substância negra parte articular, desinibindo o circuito estriado tálamo córtex, gerando, então, a ativação do trato córtico-espinhal. Ok? Então, esse é o papel da dopamina no estriado. Muito bem. Na substância, do estado dorsal, claro, como a gente falou. E aí, então, esse modelo atual propõe o seguinte, que a disfunção da esquizofrenia não está exatamente no núcleo accumbens apenas, mas no estriado associativo. Então, imaginem, qual o papel do núcleo accumbens? Eu disse para vocês que é colocar uma marca saliente em um estímulo ambiental. Então, por exemplo, um estímulo ambiental relevante que ganhe esta marca, né, faz com que a área tegmental ventral jogue dopamina no núcleo accumbens, e isso vai levar à formação de uma memória. E aí, então, eu passo a antecipar que aquele estímulo me dá prazer. E aí passo a exibir aquele comportamento de busca daquele estímulo, que antes ele era irrelevante. Agora ele não é mais irrelevante para mim. Agora ele é importante para mim. Porque eu coloquei uma saliência de que tem a marca de que ele me dá um prazer, uma recompensa. Bom, a substância negra vai se projetar para o estado associativo, mas eu disse para vocês que a área tegmental ventral também joga dopamina no estado associativo. E ele teria um papel importante na formação de hábitos. Então, percebam, esta marca que foi colocada leva a eu me habituar a repetir aquela ação. Então, essa é a hipótese para explicar o papel desses circuitos. Muito bem. O que acontece, então, na esquizofrenia? Notem que o estado associativo ele tem um papel, sobretudo, importante para sinalizar uma ameaça. Enquanto o estriado ventral está mais ligado a coisas prazerosas, o estriado associativo também está ligado à sinalização de ameaça. Então, ele é ativado pela área tegmental ventral e pela substância negra, né, que vão jogar dopamina, e isso sinaliza uma ameaça. Ora, se eu tenho um excesso de dopamina nesta região, estímulos que eram irrelevantes passam a ter a marca de ameaça. Isso parece explicar o delírio persecutório, quando coisas que seriam irrelevantes, para essa pessoa, tem um significado de ameaça. Então, esse modelo parece explicar. E como esse circuito forma hábitos, ele forma crenças centrais, isso gera a certeza da convicção, isto é, aquela incapacidade de mudar de perspectiva e uma certa impermeabilidade a contra-argumentos. Então, isso caracteriza o delírio, ok? Bom, e aí o que vai acontecer é que esse estímulo que era irrelevante, agora ele está cimentado como gatilho do delírio. Então, ainda que o tratamento farmacológico e o tratamento psicoterápico, eu já falei isso, vou repetir, não existe tratamento psiquiátrico sem psicoterapia, ok?
Ainda que o paciente responda ao tratamento, esse estímulo pode continuar funcionando como gatilho da atividade delirante. E aí, mais uma evidência do papel do estriado associativo, né, na formação da esquizofrenia. Então, para reforçar esse achado, essas regiões do caudado de associação recebem informação de quase todo o córtex e também do mesencéfalo, ok? E o papel desse estriado associativo é de funcionar como um moderador da comunicação entre a região límbica e a região motora do estriado. Então, uma perturbação funcional, que é secundária a uma sinalização aberrante de dopamina. Por que uma sinalização aberrante? Porque há um excesso de liberação de dopamina. Pode levar à deficiência associativa que a gente vai observar na esquizofrenia. Então, esse aqui é um estudo de Maio Frank, 2017, que coloca, né, faz uma hipótese de fisiopatologia subjacente à esquizofrenia. Então, haveria um aumento da liberação de dopamina fásica e espontânea, que é aberrante. E uma redução na liberação de dopamina fásica, que é adaptativa. Ou seja, a liberação de dopamina em resposta a um estímulo relevante diminui. E há um aumento da liberação de dopamina fásica para aqueles estímulos que não são relevantes. Com isso, há um aumento do ruído na sinalização, lá no estriado associativo. Vai ter uma diminuição na conectividade funcional entre o estriado associativo e o córtex. Lembrem que a projeção dopaminérgica vai ativar GABA, que tem uma ação inibitória. Se eu tenho um aumento de dopamina, eu vou estar desligando a conexão entre o estriado associativo e o córtex, ok? Também. Isso pode interromper a integração de entradas corticais de áreas emocionais, cognitivas e motoras. E aí, a gente se aproxima, quer dizer, isso parece explicar aquela descrição original do Bleuler, que é uma síndrome como resultado principalmente de uma perda de associação entre processos de pensamento, emoção e comportamento. E claro que isso vai gerar um afeto inadequado. Então, segundo Maia e Frank, a disfunção vai ocorrer, sobretudo, no estriado associativo, pelo excesso de dopamina. Então, está aqui, mostrando aqui esses neurônios GABAérgicos, que são chamados de neurônios espinhoso médio, são aqueles neurônios de projeção do estriado, ok? E aqui duas unidades funcionais para o comportamento diferente, comportamento A, comportamento B. Então, em função de um determinado estímulo, o que vai acontecer? A dopamina vai ser liberada, vai ativar receptor D1, vai ativar receptor D2 e vai dirigir o comportamento para esse nível. Nota que aqui eu tenho um aumento aqui dessa seta em verde, mostrando um aumento da atividade excitatória, D1, e uma diminuição da atividade inibitória para esse comportamento A, e o oposto no comportamento B. Então, eu tenho um comportamento organizado, no sentido de ser adaptativo, em resposta a um estímulo. Se eu tenho um excesso de dopamina nesta região, o que vai acontecer é que eu vou aumentar a atividade não específica. E aí o que vai acontecer é que eu posso ativar tanto o comportamento A quanto o comportamento B. Em outras palavras, eu tenho uma desorganização do comportamento quando eu tenho um excesso de dopamina. Bom, vamos falar agora dos novos achados sobre os antipsicóticos. Vocês vão notar que eles não são tão novos achados assim, ok? Então, primeiro, a gente sabe que o uso contínuo de uma droga produz alteração em receptores. Então,
vamos ver, então, o papel da dopamina. Sempre que eu ativo continuamente o receptor, eu tenho aquele mecanismo de down regulation. Sempre que eu bloqueio continuamente o receptor, eu tenho o mecanismo de up regulation. A gente já viu isso, só para a gente lembrar. Ok? Lembre que os antipsicóticos bloqueiam receptores, sobretudo o receptor D2. Lembra que a dopamina em D1 vai ativar a adenilciclase, né? Unidade alfa, que vai gerar o AMP cíclico, que vai ativar, entre outras coisas, a PKA. Ativando a PKA, eu tenho ativação de CREB, e o CREB, então, vai lá no gene da adenilciclase desligar o gene da adenilciclase. Então, uma ativação contínua de D1 vai acabar inibindo a expressão de adenilciclase. A ativação D2 vai fazer o oposto. A ativação D2 vai ativar a corrente de potássio, vai inibir a adenilciclase, ok? E aí, portanto, você aumenta a adenilciclase. Então, a gente tem, por esse mecanismo, não só alteração nos receptores, como alteração também na concentração da molécula de adenilciclase. Muito bem. Mas também tem ação nos receptores. Então, quando eu faço o antipsicótico, olha o que vai acontecer. Né? Tem dopamina, eu aumentei o antipsicótico, esse bloqueio contínuo do antipsicótico vai provocar upregulation no receptor D2, sobretudo no pré-sináptico. Por que ocorre menos no pós-sináptico? Porque no pós-sináptico eu tenho equilíbrio D1, D2. Esse equilíbrio D1, D2 não vai mexer muito com a adenilciclase aqui. Então, o que eu vejo mesmo é o upregulation do receptor pré-sináptico, que é inibitório. Ora, então o antipsicótico acaba aumentando o freio dopaminérgico. Se eu aumento receptores pré-sinápticos, eu diminuo a frequência de disparo dos neurônios dopaminérgicos. Isso vai ser importante? Vai ser importante, né? Tá aqui a árvore mental está lembrando para a gente. Então, eu vou reduzir a frequência de disparo dos neurônios mesolímbicos, mas também não só dos mesolímbicos. Vou também reduzir a frequência de neurônios mesocorticais e das outras vias. Ora, reduzir a frequência de neurônios na área A10 vai controlar sintomas positivos, mas também pode piorar sintomas negativos. Da área A9 vai provocar a CEP. E nas outras vias, os outros efeitos adversos. Então, isso acaba sendo interessante, mas acaba também trazendo, explicando a gravidade dos efeitos adversos nos receptores D2. Muito bem, vamos ficar por aqui. A menina está saltitante e feliz porque ela aprendeu um pouquinho mais sobre os circuitos dopaminérgicos e a relação desses circuitos com a esquizofrenia. Na próxima conversa, vamos falar com carinho dos fármacos antipsicóticos. Vamos ficar por aqui. Se você gostou, dá aquele like e divulga para seus amigos.